Bom dia, senhores vereadores, vereadora Mônica, público presente. Nós vamos dar início à 19ª reunião extraordinária. Peço ao secretário em exercício, vereador Jorge Andrade, que faça a chamada dos vereadores presentes. Vereador Antônio Raimundo Santos. Presente. Vereador Carlos Molina. Presente. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel da Guadalupe, ausente. Jorjão da Saúde, presente. Chico Marcos. Vereador Zé Maria, ausente. Francisco Marcos, ausente. Vereador Zé Pequeno. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro, ausente. Vereador Dr. Ken Maia, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereador Sargento Pereira. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Wilson do Povo, ausente. Essa é a listagem, senhor presidente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta reunião extraordinária. Apenas uma rápida explicação, nós estamos com a mesa composta com os mais experientes da casa, na ausência de alguns membros da mesa diretora. Compõe, então, a nossa mesa o vereador Antônio Raimundo Santos, como segundo vice-presidente, o vereador Jorge Andrade como primeiro secretário, tendo a experiência ali da papelada, né, vereador Jorge Andrade. E o vereador Zé Pequeno. Antes de entrar na ordem do dia, um ofício ao presidente da casa, do vereador Dr. Kenner Maia, excelentíssimo senhor, venho, por meio deste, justificar minha ausência nas reuniões extraordinárias do dia 5 de dezembro de 2017, que, por motivos profissionais, não poderei comparecer. Alguns outros vereadores que estão ausentes estão em viagem. Muito bem. Passamos, então, à ordem do dia da nossa 19ª reunião extraordinária de 5 de dezembro de 2017. Em único turno de discussão e votação, nós temos 3 projetos. O primeiro deles, portanto, projeto de decreto legislativo número 418, que institui no âmbito do município de Itajubá o diploma de educador exemplar e dá outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santos. Está em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente, pela ordem, por gentileza, Sim. antes da exposição do projeto pelo vereador Antônio Raimundo Santos, na convocação das reuniões extraordinárias, constava incluído na nossa ordem do dia o projeto de autoria do prefeito de número 4236, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para a exploração dos serviços e divertimentos públicos e publicidade digital na área do Lago Municipal e da outras providências. Eu percebo que não consta na nossa ordem do dia das próximas reuniões. Então, eu gostaria de solicitar que o projeto fosse incluído na nossa ordem do dia, conforme previsto na convocação para a reunião de hoje. Ok. Para a inclusão, uma vez que ele estava na convocação, nós devemos submeter ao plenário. Algum motivo aí, ele acabou ficando de fora, mas ele estava na convocação. Bem lembrado, vereador Renato. Então, para a inclusão desse projeto na ordem do dia, tanto da 19ª como da 20ª reunião, eu submeto ao plenário. Os favoráveis permaneçam como estão. Só gostaria de entender, presidente, por que estava na ordem do dia, por que foi tirado e por que agora está colocando novamente. Poderia dar uma justificativa? Eu entendo perfeitamente o pedido do vereador Renato. Agora, eu gostaria de entender esse mecanismo da nossa Câmara Municipal. Coloca na ordem do dia, depois retira. Então, eu gostaria de entender o porquê. Nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga, vai explanar, por gentileza. Realmente, a convocação ela foi feita ainda
pelo novo presidente Joel. Já a ordem do dia foi feita pelo presidente em exercício, o vereador Vladimir. Na hora de fazer a ordem do dia, ele entendeu, dado o número de viagens, ele falou assim, olha, ele é dono da ordem do dia, ele põe se ele quiser. Ele entendeu por não colocar, o vereador Vladimir. Por isso que ela não está na ordem do dia. Agora, o pedido do novo vereador Renato, ele está regimentalmente apoiado, por estar convocado, mas a ordem do dia que está hoje aqui é a ordem do dia assinada pelo vereador Vladimir. Agora, resta saber se o plenário concorda ou não em acrescentar. Convocado foi. Senhor presidente, Sim, pela vereador ordem, Sanches. eu gostaria só que o próprio diretor nos informasse, por acaso, o quórum da votação do projeto ficado em função de várias ausências. Se o projeto for prejudicado, só realmente deixá-lo para a reunião ordinária. Não há prejuízo no quórum, não, que todos os projetos são maioria simples, e a maioria simples é metade mais um dos votantes. Havendo número regimental, não tem prejuízo, não. Senhor presidente, queria fazer um comentário sobre isso, até para ilustrar mais a Câmara, para evitar o que aconteceu lá na última reunião itinerante. Tira na ordem de interesse, coloca, tira, porque não é interessante, porque estão viajando. Volta para aí. Eu estou sugerindo também que fique uma próxima reunião, essa discussão com todos os vereadores, para dar uma ampla legalidade até nessa votação. Apesar que, dando quórum, a maioria simples. Sim. Mas, democraticamente, a gente devia esperar com a presença dos demais vereadores. Perfeito. Feitas as colocações, democraticamente, nós vamos submeter ao plenário e o voto define se entra ou não na ordem do dia. Os favoráveis, registrando a presença do vereador Zambrana. Os favoráveis permanecem... Bom, vou aguardar o vereador Zambrana para explicar o que está acontecendo, senão ele não vai saber o que votar. Vereador Zambrana e os demais, nós estamos, a pedido do vereador Renato, líder do prefeito, pedindo a inclusão em pauta de um item que estava na pauta, na previsão, ou seja, na convocação dessa reunião extraordinária, mas que, no entender do presidente em exercício Vladimir, ele não colocou na ordem do dia. Mas o vereador Renato, regimentalmente apoiado, pede a inclusão na ordem do dia do projeto número 4236. Pode dizer a ementa do projeto, por gentileza? Bom dia, vereador Ricardo Zambrana. A convocação, então, como disse o presidente em exercício nessa reunião, vereador Carlos Molina, constava a inclusão do projeto 4236, que autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão para exploração de serviços de divertimentos públicos e de publicidade digital na área do lago. E, na ordem do dia que nós recebemos, não consta o projeto. Então, o meu pedido é que volte para a ordem do dia o projeto 4236 para que seja discutido e votado nessas reuniões extraordinárias, conforme havia sido previsto na convocação feita na sexta-feira. E agora o presidente Carlos Molina dessa reunião submete ao plenário e inclui para discussão e votação ou não. Ok, obrigado, vereador Renato. Então, coloco então em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Favoráveis à inclusão na pauta, permaneçam como estão. Então, registra um voto contrário do vereador Jorge Andrade. Muito bem. Incluída na ordem do dia, nós passamos, então, ao primeiro. Senhor presidente, pela ordem. Aí, nesse caso, nós temos que dar 5 minutos para a diretoria legislativa substituir a pauta regimental. É regimental que dê 5 minutos? 5 minutos para ele substituir a pauta, incluindo o projeto. O plenário poderia decidir não usar desses 5 minutos? Porque nós temos 4 assuntos em pauta e esse que vai entrar pode ser o 5º. Então, não há prejuízo algum da gente continuar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores. Eu gostaria de que esses 5 minutos fossem respeitados, presidente. Da mesma maneira que foi colocado aqui, eu acho que seria pertinente até para a gente nos adequarmos, né, pegar a documentação, né?
Então, só para nos darmos esses 5 minutos, para podermos... Nós estamos informados que não precisa dos 5 minutos. Diretor legislativo. Não é a necessidade, é só por conta justamente por ter entrado na pauta, para eu pegar meus documentos também, né, para a gente poder entrar nesse debate. Eu vou agora fazer a dele. Ele quer pegar os documentos dele. Não, é justamente, porque como não estava em pauta, sim, se o senhor puder nos dar 5 minutos para poder nos Ok, faz sentido. Vamos, então, suspender por 5 minutos, eu agradeço. cronometrados, por gentileza. O plenário está de acordo, então? 5 minutos para essa rápida reposicionamento dos documentos e tudo mais.
Retornando, então, passamos ao único turno de discussão e votação de 3 projetos. O primeiro deles, projeto de decreto legislativo número 418, que institui, no âmbito do município de Itajubá, o diploma de educador exemplar e dá outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santi. Está em discussão, com a palavra o autor. Senhor presidente em exercício, Carlos Molina, companheiros da mesa também, vereadores do plenário, vereadora Mônica, todos aqueles que nos acompanham, bom dia. Senhor presidente, a ideia desse projeto de decreto legislativo é para que a Casa Legislativa, mediante uma atuação da Escola do Legislativo, juntamente com a Secretaria Municipal de Ensino e a Superintendência de Ensino, façamos um reconhecimento aos trabalhos daqueles profissionais da área de educação que mais se destacaram durante o ano no nosso município de Itajubá. A Casa do Povo, através desse decreto, homenageará alguns profissionais escolhidos pelas áreas competentes como profissionais de destaque na sua profissão, e nós, então, mediante parceria da Escola do Legislativo, vamos homenageá-los. A ideia é essa, é uma classe importante, de grande valia no nosso município e que sempre tem elevado o nome de Itajubá, né, através do resultado dos seus trabalhos, mediante alunos que têm uma projeção nacional. Então, a ideia é essa e eu conto com a aprovação dos senhores vereadores para que essa casa possa, anualmente, então, prestar essa homenagem aos educadores de destaque do nosso município. Muito obrigado. Ainda em discussão. Em votação. Os favoráveis ao projeto do decreto legislativo número 418, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos, então, ao único turno de discussão e votação da emenda número 1 ao projeto de lei 4220, que dá nova redação ao artigo 5º do projeto de lei 4220. Autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Colocando em discussão, eu passo a palavra a um dos membros da Comissão de Constituição, que queira fazer a defesa. Presidente em exercício, vereador Carlos Molina, e amigos vereadores, vereadora Mônica, todos bom dia. Eu, como membro da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, quero falar aqui da importância dessa emenda para o projeto 4220, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves, que dispõe sobre o animal comunitário, estabelece normas para sua permanência em vias públicas no município de Itajubá e dá outras providências. A emenda se originou numa recomendação do Departamento Jurídico dessa casa com relação à redação do artigo 5º. Deixa eu ler aqui, me permite, vereadora Mônica, ler o artigo 5º da forma com que está no projeto e, em seguida, a forma proposta pelo jurídico dessa casa, que também foi recomendado pelo relatório do relator da Comissão de Constituição, vereador Wilson Batista Paiva. O artigo 5º diz o seguinte: o abrigamento dos animais comunitários através de casas serão fornecidos e gerenciados pelos responsáveis através de projetos previamente autorizados pela autoridade correspondente e responsável pelo local, desde que não contrarie o Código de Postura do município. Agora eu quero ler aqui a proposta dada pela emenda. Diz o seguinte: o abrigamento dos animais comunitários através de casas será fornecido e gerenciado pelos responsáveis através de projetos previamente autorizados pela autoridade competente ou responsável pelo local, desde que não contrarie o Código de Posturas do município e o Código Sanitário do município. Então, a emenda vem somente incluir a preocupação com as diretrizes dadas pelo Código Sanitário do município, não apenas com o Código de Postura. Então, a emenda é muito simples, vem só para incluir o Código Sanitário. Diante da exposição aqui, que é uma recomendação dada pelo jurídico dessa casa, representando a Comissão de Constituição, Legislação e Redação, eu peço, então,
a aprovação dessa emenda só para o objetivo de melhorar o projeto da vereadora Mônica. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Presidente, Sim, essa emenda não tem que passar para a comissão que ele está apresentando? Emenda de comissão. A emenda veio proveniente da discussão em comissão. É uma emenda, Desculpa. portanto... algo mais em discussão? Não? Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Passamos à discussão e votação da emenda número 2 ao mesmo projeto de lei 4220. Acrescenta-se novo artigo 7º ao projeto de lei 4220, renumerando-se o atual e os demais. Também da Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Colocando em discussão, passo, então, a um representante da Comissão de Constituição. A emenda de número 2 também ao projeto 4220, projeto do animal comunitário, de autoria da vereadora Mônica, também é uma recomendação jurídica dessa casa, feita à Comissão de Constituição, Legislação e Redação. Primeiramente, eu quero ler o artigo 7º da forma com que está no projeto de lei e, na sequência, eu leio a proposta dada pelo relatório dessa comissão. O artigo 7º diz o seguinte: o Poder Executivo, no que couber, regulamentará a presente lei. Essa é a redação dada no artigo 7º do projeto em questão. A orientação do Departamento Jurídico dessa casa vem dar uma nova redação que fica da seguinte maneira. Fica acrescentado, artigo 7º, fica acrescentado o parágrafo único ao artigo 1º da lei, com a seguinte redação: excetua-se da apreensão descrita no caput desse artigo os animais considerados como comunitários nos termos da lei municipal específica. O objetivo dessa emenda é excluir da captura de animais nas vias públicas estes animais que são considerados comunitários pelo projeto de lei. Então, de uma forma bem simples, para que haja, então, a adequação desse artigo 7º, proposta pela Comissão de Constituição e Redação, originada pela recomendação do jurídico dessa casa, eu solicito, então, a aprovação dessa emenda. Mais uma vez, muito obrigado. Ainda em discussão? Vereador Zambrana. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia, vereadora Mônica, demais vereadores. É extremamente pertinente a emenda, mas eu até alerto, e eu acho interessante nós pensarmos, e aí a vereadora Mônica, a defensora da causa animal, pode nos ajudar e atentar a isso, na modificação realmente até então do Código de Posturas. Desculpa. Não, Código Sanitário não, é por conta da apreensão dos animais, né? Porque, na verdade, não se usa mais esse tipo de ação. Justamente, primeiro, porque nós não temos local adequado para apreensão e não comportaria um número grande de animais. Isso não é adequado mais. Só para registro, nos preocupa ações administrativas e até de outras cidades, o qual eu já estive visitando, a cidade de Pouso Alegre, o Centro de Bem-Estar Animal lá, que nós tínhamos lá uma estrutura maior, fomos conhecer há 3 anos atrás, foi fechado. A informação que não chega é que ele foi fechado, né, e as castrações pararam na cidade de Pouso Alegre, né, fazendo com que haja um retrocesso em relação ao trabalho de bem-estar animal. Então, talvez, vereadora, possa avaliar essa colocação e modificar futuramente a questão de apreensão, né? Ou seja, essa lei já está passando para haver um cuidado com o animal comunitário, que é o que já existia na cidade de Pouso Alegre. Essa ação já existia há mais de 4, 5 anos lá. Foi suspensa pelo atual prefeito de Pouso Alegre e, ao que tudo indica, encerradas as atividades do Centro de Bem-Estar Animal por corte de gastos e as castrações também. Então, na questão, só para pensar na alteração de criar serviço para recolhimento animal, hoje não se utiliza isso. Não nessa, a emenda é muito bem colocada, mas um alerta que nós devemos avaliar também, se a vereadora puder nos ajudar nessa alteração futura aí. Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão, vereadora Mônica.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores, ao público que nos acompanha. Inclusive, vereador, não existe um abrigo municipal para animais. E nem o centro de zoonoses que hoje existe, os animais estão abrigados lá, ele também não existe uma lei que o regulamente. Então, a ideia que nós demos ao secretário Nilo, quando ele esteve aqui, que seja criado pelo prefeito, pela administração, um centro de bem-estar animal, onde o animal fosse recolhido só para castração e para atendimento veterinário e colocado nas ruas de novo, que é a ideia do projeto Cão Comunitário. Então, a apreensão de animais não cabe nesse projeto. Mas eu acho que a emenda, já que existe a Lei 1805, a emenda é pertinente e nós vamos ver para adequar essa Lei 1805. Em discussão ainda? Em votação. Os favoráveis à emenda número 2, ao projeto de lei 4220, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos, então, ao primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei 4220, agora com o resultado da votação das duas emendas. O projeto 4220 dispõe sobre o animal comunitário, estabelece normas para sua permanência em vias públicas e dá outras providências. De autoria da vereadora Mônica Chaves, com a palavra a autora. Eu vou iniciar com uma informação que nós levantamos. A população de animais de Itajubá são 33 mil cães e gatos. E desses, 19.400 cães. E a maioria desses animais se encontram na rua. Então, nós sabemos que a prefeitura não tem abrigo, como já foi falado aqui, e os abrigos existentes de ONGs e protetores estão lotados. E esses animais, a maioria que estão na rua, eles hoje não têm uma regulamentação e não tem nada que possa dizer como que eles devem ser tratados. A lei do cão comunitário, ela já existe a nível estadual, então a gente está querendo trazer a nível municipal. Então, o decreto 24.645, de 1934. Todos os animais existentes no país são tutelados pelo Estado, mas o ideal é uma parceria da população e da prefeitura para atender esses animais. Então, seriam projetos e convênios com ONGs. E a prefeitura entraria com o insumo e os protetores e ONGs com os cuidados para garantir o bem-estar do animal. Os animais comunitários são animais que têm um ou vários tutores, que adotam e cuidam deles na rua mesmo, já que não podem levar para o seu quintal ou não pode adotar por algum motivo, então dão as condições de sobrevivência para os animais na rua. Oferece os cuidados diários, como alimentação, abrigo, proteção aos maus tratos e garantia da saúde desses animais. Existem várias várias cidades do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, que já existem instituída essa lei do cão comunitário. Posso dar exemplo de Maringá, Jacareí, Curitiba, Rio de Janeiro, Uberaba, dentre outras cidades. O objetivo desse projeto, gente, é permitir, o objetivo principal, é permitir a convivência desses animais que já vivem nas ruas com as pessoas, oferecendo condições para uma vida digna. O segundo objetivo é conscientizar a população de que responsabilizar também a população, que elas permitem que seus animais procriem e depois abandonam. Então, a ideia é responsabilizar essas pessoas. E a conscientização também que esses animais têm direito à liberdade, porque já existe um consenso entre os protetores que os abrigos não são solução para o problema dos animais de rua, porque são muitos animais abandonados e a procriação desenfreada, então a superlotação desses animais nos abrigos gera situações de maus tratos também. Eu tenho
um vídeo para ilustrar esse projeto, para passar para vocês. Gostaria, por favor, que fosse colocado. Jacareí é uma cidade paulista do Vale do Paraíba, a pouco mais de 80 quilômetros da capital. No bairro Vila Nova Aliança vivem há pouco mais de um ano Diego e Tati. Os cães vira-lata foram adotados pelos moradores da rua Mâncio Dias e são muito paparicados por adultos e crianças. Você que deu os nomes para eles? Por que você escolheu esses nomes? Porque é a cara deles. Água e comida estão sempre garantidos. A gente acha judiação os cachorros ficarem na rua sem comida. Aí a gente reveza esse compartimento de uma comida para eles. Como é que eles retribuem para vocês? Com carinho, né? Eu chego de madrugada da fábrica, lá na esquina, eles vão buscar eu. A dupla contribui para tornar a rua mais segura. Eu vejo que eles cuidam bem da casa da gente, viu? Eles, se chegar a gente assim na casa da gente e colocar a mão no portão, eles põem para fora. Desde 2008, o Estado de São Paulo tem uma lei que oficializa uma prática muito comum em vários bairros de várias cidades brasileiras, a da posse responsável de animais. Nem todo mundo que gosta de cães, por exemplo, pode levar um animal para casa, mas pode cuidar dele nas ruas, com o apoio da Prefeitura. Em Jacareí, o município dá todo o suporte para garantir a saúde dos animais. A gente está castrando os animais, vacinando contra a raiva e contra a polivalente e também colocando microchip. Como os cachorros demarcam o território, eles evitam a presença de animais doentes. A gente pensa desde as doenças do animal, né, até como coisas que não são doenças, como carrapato, pulga, essas coisas que aquele animal está controlado. E acima disso, a raiva, a leptospirose e outras doenças que podem ser transmitidas para o ser humano. O canil municipal de Jacareí está lotado. Cerca de 50 cães estão à espera da adoção. Alguns deles podem ter a chance de sair daqui, mesmo sem ter um dono e um lar. Se encontrarem cuidadores que tomem conta deles nas ruas, como aconteceu com o Diego e a Tati. Esses animais que estão aqui há mais de 2 anos, é muito difícil você recolocar, porque eles já criaram um hábito de vida que vai ser muito difícil reintroduzir. Mas animais que chegaram recentemente, 6 meses, até 1 ano, é possível reintroduzir, sim. Então, eu peço aos colegas que apoiem esse projeto, porque o problema dos animais na rua existe e nós temos que dar uma solução. E eu acho que o início é esse projeto de cão comunitário para responsabilizar as pessoas, que não é só um problema do poder público, mas também da população. Obrigada. Ainda em discussão? Vereador Zambrana. Senhor presidente, eu queria só fazer coro à vereadora Mônica em relação ao projeto. Eu já citei aqui na minha primeira fala que nós conhecemos a condição de cuidados com animais comunitários, né, através da cidade de Pouso Alegre, que lá já executava esse trabalho. E foi muito interessante quando eu ouvi, inclusive fui com o vereador Fernando, o ex-vereador Fernando, lá naquele dia, nós ouvimos sobre essa situação de recolhe-se o animal da rua, castra-se, né, e cuida-se, vacina-se e devolve-se. Essa é a obrigação do poder público, né? Aliás, o projeto ele fala até para também envolvendo a população em relação a isso. E virei para o ex-vereador e falei, olha, isso vai ser um problema em Itajubá. Porque muitas vezes as pessoas querem simplesmente que aquele problema não esteja mais na frente dela. Liga, secretária de saúde, recolhe o cachorro que está aqui. Ou tem meia dúzia de cachorro na praça, ou tem não sei na onde de cachorro na rodoviária, mas ninguém se preocupa realmente em relação ao bem-estar do animal. Ele quer que tire dali. Então, esse era um dos problemas que nós observamos quando nós fomos conhecer o projeto em Pouso Alegre. A lei vem formalizar uma situação e, principalmente, cabe a nós, cabe à vereadora, que é da causa animal, junto aos grupos, divulgar isso e fazer com que seja conhecido realmente a situação de que animais de rua se tornam comunitários. Hoje observamos muito, né, vasilhas de água, de ração em diversos pontos da cidade,
né, que pessoas colocam justamente para cuidar. Então, é importante, sim, que se faça isso. Mas lembrar, divulgar, e, mais uma vez, nós precisamos espaço para debater com a população, volto a dizer, nós precisamos de veículos de comunicação para esclarecer e debater com a população, para que isso seja uma lei que pegue, que seja uma lei que seja respeitada e que seja divulgada. Porque imaginem os senhores, se uma pessoa numa rua vê recolhendo um animal, leva-se para castrar, ou leva-se para dentro de uma casa e depois ele é colocado novamente na rua, olha, o vereador Zambrano pegou um cachorro aqui, mas ele soltou de novo, ou nem viu que pegou, mas ele soltou um cachorro na rua, o que é crime. Então, essa situação é uma situação importante para divulgação, sim, e vem formalizar uma situação importante para a nossa cidade. Enquanto secretário, nós compramos equipamentos, compramos autoclaves, compramos instrumental, fizemos o concurso para veterinário, né, programamos o chamamento dos veterinários, compramos veículo para que fosse recolhido animais, lembrando que, em outra gestão anterior, foi conseguido pela FL do Brasil uma van para recolhimento dos animais. A FL do Brasil doou uma van para o Centro Zoonoses. Essa van foi utilizada para outros fins depois, com a aprovação da FL, do Conselho Municipal de Saúde, já que a van ela tinha uma estrutura muito maior. Então, tudo isso foi para a estruturação do Centro Zoonoses. Lembrando também que isso foi trabalhado mediante as solicitações da própria vereadora Mônica, enquanto cidadã, né, que trabalhava já no grupo de protetores dela, não como vereadores. Então, é uma lei importante, é uma situação importante. Nós estamos atrasados em relação à condição de bem-estar animal, isso é sempre importante. Quando se fala de saúde pública, para mim, eu nunca, em momento algum, né, todas as gravações diz que estaria boa ou estaria adequada. A saúde pública se constrói todos os dias, e todo dia é uma demanda diferente. Nunca tenham dúvida disso. E quanto mais a saúde pública estiver melhor, mais demanda surgirá. Então, é um caminhar, é uma situação nova na nossa cidade, que deve ser trabalhada, deve ser divulgada, e que, sem a parceria desta casa, sem a parceria da população, sem entendimento da população e sem o apoio do Executivo, ela não vai caminhar. Então, eu quero parabenizar a vereadora Mônica e peço aos senhores que possam também divulgar, né, essa situação. Digo sempre que aprendi muito na secretaria, desde escorpião, né, que era o problema do cemitério, castrações, cateterismos, endemia, e eu aprendi. Aprendi realmente a respeitar essa condição do bem-estar animal. Então, parabenizo a vereadora Mônica e peço também apoio à votação desse projeto de lei. Vereador Fabrício. Boa tarde, senhor presidente de exercício, a todos os membros, todos os vereadores, vereadora Mônica, o público presente. O projeto, quero parabenizar a vereadora Mônica pelo projeto, né, que sempre lutou pela essa causa animal, mas uma coisa só que eu, lendo o projeto, fiquei em dúvida da eficácia do projeto, sendo que você não coloca nenhuma... não está escrito como que vai ser esse projeto. E outra, não está punindo ninguém, não está penalizando ninguém, não está colocando uma obrigatoriedade para ninguém. Então, é uma coisa que você colocou que sempre pode ser uma parceria público-privada com ONGs, mas, na prática mesmo, é um projeto para quê? Só para entender, é para liberar a colocação de casinhas de cachorro na rua, para não ser colocado como, entre aspas, entulho na rua. É só essa questão, para a eficácia do projeto. O projeto em si é muito bom, mas como não tem obrigatoriedade de ninguém fazer, fica uma coisa meio, não sei, meio vaga. É só questão para orientar a gente, porque o projeto não tem obrigatoriedade de ninguém. Então, eu queria só que colocasse o projeto em si, eu acho que poderia dar mais corpo ao projeto, isso que eu quero dizer. Então, eu queria que você explanasse nesse ponto, ou se por acaso conseguisse dar mais corpo, ou com alguém chegando e aumentando mais o projeto, dando uma obrigatoriedade a certos estabelecimentos, ou, caso até prefeitura. O projeto ele vem
considerar o animal como um animal comunitário. Como eu não consigo dar atribuição para o poder público que deveria entrar com esse projeto e realmente cuidar desses animais, que é obrigação do poder público, esses animais sendo considerados como comunitários, então as ONGs e grupos de protetores poderão fazer convênio com a prefeitura, parceria com a prefeitura ou entre as ONGs para suprir a necessidade desses animais. Então, o animal comunitário ele vai ser considerado comunitário porque ele vai ter o direito de viver na rua, não vai para um abrigo, porque vai ter as pessoas para cuidar dele. Ou uma ONG ou um protetor vai cuidar daqueles animal ali. Normalmente, já existem pessoas que já cuidam de 2 ou 3 cachorros da rua, né, que já são os animais que estão ali na rua e que já vivem ali, porque tem ali as suas necessidades ali que alguém está fazendo ali para ele, com casas, às vezes quando chove as pessoas recolhem. Então esses animais vão ser considerados como comunitários e aí a partir daí nós vamos poder trabalhar essa questão de convênios e projetos com a prefeitura e entre ONGs e protetores. E o importante desse projeto também, até pegando um gancho na palavra do vereador Zambrana, é que, normalmente, às vezes, os animais ficam na rua e os protetores não recolhem, às vezes não cuidam desses animais, justamente por isso, porque se eles cuidam dos animais e depois vão soltar na rua, é crime de abandono. Então, isso vem também a resguardar esse trabalho de proteção desses animais. Os protetores recolhem, o próprio Centro de Zoonose castra, que já tem esse trabalho, e depois pode soltar nas ruas, porque ele é um cão comunitário, ele está vivendo ali com a população. Só colocando, então, nesse caso, então, é para os animais de rua. Aí, no caso, quando for o abandono, não vai existir, porque a pessoa pode usar esse projeto e falar assim, não, eu não abandonei, eu estou colocando o animal para a rua, ele vai ser comunitário. Então, por isso que eu estou falando, eu acho que formar mais corpo, lógico que esse projeto está bom, a gente pode até colocar, né, futuramente, até pedir algumas emendas. Mas ainda ficou uma coisa ainda acho uma coisa meio vaga. Você falou do abandono. Abandono é crime. Você pode denunciar uma pessoa. Nesse projeto, a pessoa já pode colocar esse projeto como defesa. Ele vai abandonar o cão, o gato, e a pessoa fala assim, não, eu não abandonei. Ele agora é um animal comunitário. Então, como é que fala? O dever de punição, até no vereador Pereira, eu tinha até colocado da amamentação, falei assim, você não colocou nenhuma punição, então fica uma coisa vaga. A ideia minha é essa, a questão de punir alguém se caso infringir a lei. Vereador Sargento Pereira. Senhor presidente, bom dia, nobres companheiros, vereadora Mônica, parabenizo pelo projeto. Eu gostaria aqui só de colaborar um pouquinho nessa discussão. Eu estou entendendo que o vereador Fabrício está colocando, analisando o projeto de Vossa Excelência, eu fiz algumas pesquisas de outros projetos de alguns municípios e verifiquei lá em Manaus também, né, a colocação, inclusive, de uma protetora, que hoje é vereadora também, e lá se coloca, né, como uma tutora, um tutor responsável por isso, aí ele seria o responsável, esse animal era cadastrado, estabelece-se o que esse tutor ele tem, né, as regras de como cuidar desses animais, em parceria com as zoonoses, né, inclusive dando preferência para ele no caso de castração e outras coisas mais. Então, eu entendi, né, eu acho que é isso mais ou menos que seria a sua ideia, né? Realmente, né, é um caso a se pensar, mas o projeto em si ele é excelente, né? Eu acho que tem que ser passado, sim, interessante. E perto da minha casa, inclusive, nós temos um cão comunitário, né? Então todo mundo cuida, ele cuida da rua. Então até o nome fui eu que coloquei, né? Que é o amarelo. É uma coisa interessante. É uma coisa que realmente a gente acaba se envolvendo sem querer. A gente não tem condições de estar em casa, mas na rua a gente cuida dele. Tá bom? Então é um caso de se pensar. Não sei se eu colaborei de ter o tutor, né, ou a tutora, o responsável, e ele é cadastrado ali. Fica uma responsabilidade
vamos falar assim, de quem ir, né, para quem pode pegar aquela coisa assim, para ter um controle disso, na verdade. Vereadora Mônica, algo nesse momento? Isso. É porque exatamente sobre o projeto que eu disse, que aí vai ser celebrado convênios, projetos nessa linha. Porque aí o Centro de Zoonoses, em parceria com as ONGs, proteção, pode fazer o cadastro desses animais, vai ter uma pessoa responsável por eles. A punição para maus tratos para os animais já existe a nível federal e estadual. Então, o animal, se ele for abandonado, as pessoas, normalmente o animal comunitário ele já é reconhecido pela comunidade, porque ele já faz tempo que ele mora ali e as pessoas cuidam desse animal. Como vocês viram no vídeo, normalmente quando tem as cidades que já têm esse projeto, a prefeitura faz a chipagem dos animais. Então o animal já tem o chip e já tem a identificação ali de animal comunitário. Só na mesma linha. Então, aí que eu falo, que no projeto deveria ter a obrigatoriedade disso, porque se não tiver, o abandono do animal vai estar respaldado por lei. É só isso que essa é a ideia, porque abandono do animal é considerado crime, maus tratos é considerado crime. Se por acaso a pessoa vai e deixa um animal na rua, aí a pessoa vai falar só, fulano de tal abandonou um animal, vai lá e pune ele. Pois não, ele está respaldado por lei, que aquele animal já vai ser comunitário. Essa é a minha preocupação. A preocupação minha é disso. Pode aumentar o abandono do animal, em vez de você estar pensando no lado do animal, pode ter o reverso. O abandono do animal pode ser respaldado por essa lei. Se não fazer obrigatoriedade, colocar um animal. Está certo que a comunidade local sabe que o animal vai ser comunitário. Mas se surgir um ou outro animal lá, ele também vai ser comunitário. Essa é a minha colocação. É uma coisa que tem que se pensar, porque o abandono pode estar respaldando por essa lei. Não sei se fui bem claro a respeito disso. Só um minuto. Pediria para a gente focar no projeto, e aí a minha interpretação, sem argumentar, né, não é o meu papel aqui agora, mas me parece que a vereadora Mônica propõe uma lei simples, enxuta, por conta de não ser prerrogativa dela, como vereadora, abarcar outros aspectos. Nesse caso, deveria vir do Executivo um projeto, né? Um projeto que falasse da coleira, do chip, da instituição de casinhas. Se o poder público fosse investir nisso, deveria vir de lá. Por isso, a vereadora Mônica propõe uma lei mais simples. Me parece que é por aí. Portanto, é importante nós nos atermos ao que o projeto está trazendo. O projeto traz, então, a possibilidade de reconhecimento do cão comunitário, e, a partir daí, outras iniciativas vão surgir a partir das relações dos entes que participam desse processo. Vereador Jorge Andrade tinha pedido a palavra. Alguém mais? Vereador Zambrano, na sequência. Só uma dúvida, dentro pertinente que você falou, as ONG estão comprometendo desse apoio, porque você disse que vai ter um convênio, né, para as ONGs ser responsável, como foi apresentado no vídeo. Tem que ter alguém responsável. Então, dentro desse projeto, meu questionamento, eu acho o projeto bom, está de parabéns, mas a minha dúvida está nisso aí. E as necessidades que eles vão fazer, como que vão... porque a gente quer manter uma cidade limpa, quem sai passeando com cães, colhe a fezes deles. E desses como que vai ficar? É a minha dúvida nesse sentido. Os animais, eles já existem, já estão nas ruas, né? Então, eles já apresentam toda essa fezes nas ruas e todo esse problema de animal doente, de animal precisando de resgate. As ONGs já se comprometem em fazer isso antes de ter essa lei. Então, os animais já estão aí. O que eu proponho é que a gente denomine esse animal como comunitário e, a partir daí, a gente fazer um trabalho. Eu faço parte de uma ONG, a nossa ONG já faz esse trabalho de animal comunitário, já cuida de animal, já leva ração, já cuida, leva para o veterinário. Então, já é uma situação que já existe.
E pior do que está, não pode ficar. Então, eu acho que esse projeto vem para tentar solucionar um problema que já existe na cidade. Eu fico satisfeito e eu acho que o debate é bastante importante por conta de que nós nunca tivemos esse tipo de debate na casa. Muito pouco. Retiro a palavra nunca. Até porque hoje eu vou colocar a situação realmente que o vereador Fabrício colocou. Em primeiro momento, eu volto a dizer, é um projeto inicial, como colocou o vereador Fabrício, o vereador Pereira, né? Uma primeira vez um projeto nessa condição. Para que possa ser, depois, em outro momento, quem quiser colocar mais emendas ou propor outras situações que possam agregar. Todos nós hoje vivenciamos a condição do animal de rua, ou agora denominando animal comunitário. Então, a gente fica feliz pela primeira vez estar um projeto tramitando nessa casa. Assim como, vou voltar a dizer, pela primeira vez, enquanto secretário de Saúde, houve castrações abertas ao público. Nunca existiu isso pelo poder público. Então, as castrações se iniciaram abertas ao público e eu fico satisfeito que elas tenham sido continuadas. E a gente espera que, diferentemente da cidade de Pouso Alegre, não se encerrem. Isso é importante. Então, é um caminhar. Em relação às penalidades, a vereadora Mônica já colocou, elas já existem. Nós temos aí as penalidades já de lei federal e lei estadual, que eu acho que a lei estadual, se eu estiver equivocado, em 1 ano e meio, mais ou menos, que a lei estadual foi aprovada, ou quase 2 anos, que foram aprovadas essas penalidades. Então, isso é importante deixar claro que já existem as penalidades também. O vereador Fabrício colocou muito bem, e o vereador Pereira também, essa lei ela vem mais normatizar, esclarecer e dar um pouco de respaldo na questão do animal comunitário, porque, vou voltar a dizer, se você recolhe um animal no momento que ele foi atropelado ou está doente, e daqui a pouco, passados 15 dias, você vai colocá-lo novamente na rua, pode acontecer realmente de alguém denunciar. Então, isso é um pouco de respaldo. Quanto à colocação que o vereador Fabrício fez, a vereadora Mônica, vereador, já entregou, e eu peço novamente, nós fazemos isso, tenho feito isso insistentemente, que os senhores que são da base solicitem à Secretaria de Saúde. A vereadora Mônica entregou um projeto de lei, peço aos assessores do governo também que possam trabalhar isso, o Israel e o Daniel, foi entregue uma lei do vereador Raimundo Silva para o secretário de Saúde, quando ele veio tratar do setor de zoonoses. A lei é bastante interessante e realmente ela não pode vir por esta casa, porque existem diversas situações na lei que são de competência do executivo, visto coisas como a chipagem, que é extremamente barata. Ela é extremamente barata. Então, isso é importante ser trabalhado, que os assessores e que os colegas da base possam solicitar que essa lei, abre aspas, simples, possa dar entrada nessa casa. Mas isso vai custar recursos ao Poder Executivo. Como colocou o vereador Molina, desculpa, presidente, se o poder público fosse investir nisso, realmente, essa é uma pergunta que a gente deixa na casa, se o poder público fosse investir nisso. Só para lembrar, o orçamento da zoonose ele caiu para menos da metade desses últimos 2 anos. Nós não podemos fingir que executamos situações sem ser executadas. Então, a condição clara peço aos senhores, é um primeiro passo. Recebi aqui um WhatsApp aqui da assessora Adélia, que estava comentando sobre isso, eu vou pedir para aquela postagem no grupo de todos. Na Holanda não existem mais animais de rua, as penalizações são altas, e todos os animais realmente estão abrigados ou cuidados. Nós estamos sempre atrasados. Vamos caminhar e peço aos senhores realmente a aprovação do projeto e peço que o projeto de lei do vereador Raimundo Santos, com as devidas correções, possa vir, sim, do Executivo e que essa solicitação seja levada para que o poder público, o atual Executivo, possa investir. Nós não podemos mais falar que vamos fazer, como as próprias manilhas que seriam utilizadas para casas e o projeto não sair. Muito obrigado, presidente. Muito bem. Vamos colocar, então, em votação. Os favoráveis ao projeto de lei 4220, já com as emendas votadas anteriormente, que dispõe
sobre o animal comunitário, estabelece normas para sua permanência em vias públicas e dá outras providências, permaneçam como estão. Projeto aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Já. Passamos, então, ao último projeto da ordem do dia, da 19ª reunião extraordinária, que é o projeto de lei número 4236, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para exploração dos serviços de divertimentos públicos e publicidade digital na área do Lago Municipal de Itajubá e dá outras providências. Projeto de autoria do prefeito. Com a palavra, o líder do prefeito, vereador Renato Moraes. Mais uma vez eu cumprimento a todos. Muito bom dia. O projeto trata da outorga a prestação de serviços no Lago Municipal, além da exploração de áreas para publicidade, 5 serviços que podem potencializar o potencial, que podem potencializar o ecoturismo, eu posso dizer assim, na nossa cidade, que são os serviços de, separei aqui, pedalinhos, caiaques, tirolesa, arborismo e bicicletários. O projeto prevê, então, que a prefeitura possa, por meio de licitação, outorgar a interessados a prestação desse serviço, e eu quero destacar aqui 3 importantes características do projeto. Uma delas está aqui no artigo 6º do projeto de lei, o parágrafo 5º, que diz o seguinte: todas as benfeitorias executadas pela outorgada em bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio público e a eles se incorporarão sem direito a futuras indenizações. Eu considero isso uma grande vantagem para o poder público, porque todas as adequações, todos os investimentos feitos pela empresa ganhadora na licitação, ao final do contrato, se incorporarão ao patrimônio público sem caber nenhuma indenização. Toda a estrutura, por exemplo, que será construída para as tirolesas e para o arborismo, ao terminar o contrato, permanecem como patrimônio do município. Outra característica que eu acho interessante do projeto de lei e quero aqui destacar está no artigo 9º do projeto de lei, ou melhor, artigo 10º, que diz o seguinte: a remuneração da concessionária se dará exclusivamente pela cobrança de tarifa dos usuários. Isso significa o seguinte: toda essa prestação desse serviço de divertimento no Lago Municipal não irá utilizar nenhum recurso financeiro do cofre do município. Ou seja, a prefeitura não vai pagar nenhum valor para as empresas que forem explorar esse serviço. A remuneração dessas empresas será dada pela cobrança dos serviços que serão prestados. Ou seja, o usuário que vai passear no caiaque, por exemplo, ou no pedalinho, ele faz o pagamento para a empresa, assim isentando qualquer custo para o cofre do município. Então, uma outra grande vantagem que eu vejo apresentada nesse projeto é o fato da prefeitura não ter que disponibilizar, não ter que desprender nenhum recurso financeiro para que o serviço seja prestado. E por último, eu quero destacar aqui, eu achei que foi muito bem colocado o relatório feito pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Quero destacar aqui apenas um parágrafo feito pelo relator da comissão, que diz o seguinte: vale ressaltar que todo custo e risco do empreendimento será do concessionário, não gerando ônus para a administração, sendo, portanto, uma atuação da administração pública em conjunto com a iniciativa privada para promover serviços públicos com qualidade e eficiência. Então, eu vejo a iniciativa do projeto com muito bons olhos, tendo em vista a exploração desse potencial turístico, ainda mais valorizando a área do lago do Parque da Cidade. Então, diante da exposição, eu quero pedir aqui a aprovação dos nobres vereadores para que nós tenhamos mais esse atrativo no Parque da Cidade, com esses serviços de caiaque, de arborismo, de tirolesa, de pedalinhos e também a exploração de áreas para publicidade digital. Então, agradeço aqui mais uma vez, muito obrigado. Ainda em discussão? Vereador Jorge Andrade.
Vereador Marcelo? Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores. Eu acho que o privado, empresas privadas, até tem mais competência do que o poder público para administrar certas coisas que são colocadas no município, né? Eu não sou contra, de forma alguma, a terceirização. Acho que a empresa ganhadora vai ter até mais cuidado do que a própria administração pública, que já é tão cheia de outras responsabilidades. A única coisa que me preocupa é a questão do preço que vai ser colocado, mas isso não tem, no momento, essa discussão, né? Mas eu apelo ao líder do prefeito que leve essa minha preocupação, porque o preço tem que ser um preço justo, tendo em vista aí a Zona Azul, que muitas vezes a prefeitura coloca um preço elevado e a população é que sente no bolso, né? Então, para que realmente incentive o lazer, realmente incentive aquela área do lago, que os preços sejam realmente compatíveis com a população de Itajubá que frequenta aquele local. Uma outra preocupação que eu tenho também, falando em lago municipal, é a questão da concessão que foi dada ao empresário Douglas, que não se refere a essa parte, mas eu acho que a prefeitura tem que tomar um cuidado maior na fiscalização e no cumprimento dos prazos. Nós fizemos uma reunião aqui de comissão, onde percebemos que várias coisas já precisariam estar construídas e até o momento não foram, contrariando o contrato de concessão que foi assinado entre as partes. Então, a gente sabe que aquela área toda do lago, sendo uma parte da prefeitura e sendo outra parte de concessão, ela está muito em voga, todo mundo está animado com aquela área de lazer que o poder público está proporcionando para a população. Mas essas concessões precisam ser muito bem fiscalizadas e o poder público precisa exigir de quem ganha a concessão que tudo seja feito realmente dentro do prazo estipulado pelo contrato. Obrigado. Vereador Jorge Andrade. Boa tarde, senhor presidente Molina, demais vereadores. Faço as minhas palavras em parte do vereador Marcelo, mas eu tenho a preocupação. O município investe, gasta um dinheiro e vão abrir uma concessão. Por que não ela mesma, o município, desfrutar desse trabalho? É uma arrecadação maior para o município, ele mesmo gerenciando, aonde os preços, como foi colocado, para não deixar ser absurdo, como é a Zona Azul, R$3, amanhã sei lá quanto vai ser aquilo lá, porque eu gostaria de saber do líder do prefeito se a comissão houve a licitação. Você falou do Douglas já direto para ele. Gostaria de saber aí essa informação. Já esse tal de Douglas vai fazer? Houve? Eu não sei se tem a documentação, é a minha dúvida se houve uma licitação para os demais investirem. Eu vou passar a palavra para o Marcelo. No entanto, eu queria que nós nos atêssemos ao assunto. O vereador Marcelo fez uso da palavra, trazendo vários pontos importantes, sim, porém, pincelando outros assuntos que estão na periferia. Isso gera a dúvida do vereador agora. Nós não estamos falando da concessão para o Douglas, não é esse o assunto. É que o próprio Poder Executivo, vereador Molina, não deixa claro para a população o que é o lago, o que é o parque municipal, né? Muita gente não sabe que o parque municipal é dividido em dois,
que existe uma parte que é de responsabilidade da prefeitura e existe uma parte que é concessão para o empresário Douglas. Então, tudo aquilo ali se mistura, né? Mas, na minha fala, esclarecendo o vereador Jorge, eu estou me referindo à concessão que foi dada para o Douglas, e não estou dizendo que esse projeto de lei que nós estamos discutindo será feita uma concessão, ou já foi feita uma concessão, que o beneficiário é o empresário Douglas. Essa autorização que nós estamos dando permite que seja feita uma licitação no modo concessão. Isso será feito posteriormente a essa aprovação. Vereador Fabrício. Novamente, bom dia a todos. Queria colocar alguns pontos a respeito disso, que até me preocupa. A terceirização, eu acho totalmente viável, como disse o vereador Marcelo Kraus. Lá existe uma área de esporte. São 2 campos de areia já existentes. Esses 2 campos de areia não entram na licitação. Depois o líder do prefeito pode me colocar a par. Então, esse é um ponto que eu quero dizer. Se, por acaso, essa área de esporte não entra, se alguém usar a concessionária, né, que ganhar a concorrência pública, essa área não pode ser usada, tem que ser usada para o público. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, que o vereador Renato poderia falar. E outro ponto, que aí coloca até uma coisa meio que particular, porque os pedalinhos, a aquisição dos pedalinhos saiu até do meu gabinete, e conseguimos, através da Unimed, esses pedalinhos já existem. Então, essa concessão, a pessoa ganhadora, ela vai fazer o uso dos pedalinhos que já estão na prefeitura. Aí eu coloco uma coisa, porque aqui está falando da aquisição de materiais. Então, aquisição de materiais. Então, os pedalinhos não está incluído no projeto, não está falando que vai ser o uso dos pedalinhos. Aí eu queria colocar até para esse uso dos pedalinhos, que até foi uma ideia até do vereador Zambrano há um tempo atrás a respeito do cinema, esse uso dos pedalinhos da concessão que seja de modo gratuito para a população carente, um movimento, porque, como diz, isso aqui já é um uso do poder público. Então, essas são as minhas colocações, até questão da concorrência, para verificar direitinho, porque está passando um projeto, eu até comentei, do ficha limpa, no qual não entra a concorrência pública, mas esse ficha limpa também poderia colocar para que tenha uma concorrência pública de modo adequado. São minhas colocações, queria que o líder do prefeito colocasse isso em a par. Vereador Renato, logo na sequência, o vereador Marcelo Kraus. Respondendo, então, à pergunta do vereador Fabrício, com relação aos pedalinhos, os pedalinhos que foram doados serão utilizados, sim, pela empresa que for a ganhadora da prestação do serviço. É válido lembrar que os equipamentos de segurança devem ser fornecidos pela empresa, como coletes, por exemplo, né? Coletes salva-vidas, isso a empresa terá que arcar. Quero destacar também que o projeto prevê que a manutenção desses pedalinhos compete, então, a essa empresa ganhadora. Então, de repente, um eventual mecanismo que precisa de um reparo, é a empresa que vai se responsabilizar financeiramente por essa manutenção. E novos pedalinhos também podem ser adquiridos pela empresa, ou seja, ela vai poder utilizar os pedalinhos que pertencem à prefeitura e também poderá incorporar novos pedalinhos para serem utilizados no serviço, na exploração do serviço. Então, respondendo aí a pergunta do vereador Fabrício, ainda salientando que, ao final da concessão, os pedalinhos que eventualmente o empresário tenha agregado no serviço voltam para o poder público, ou seja, tornam-se posse da prefeitura. Só um minuto, só complementando o vereador Renato.
E tem no artigo 6º, né, inciso 2º, está colocando, no caso do serviço pedalinhos e caiaques, os mesmos serão prestados no Lago Municipal de Itajubá com fornecimento de pedalinhos e caiaques. Então, não colocou que o atual pedalinho seja usado pela empresa. Então, a empresa ganhadora tem que fornecer o pedalinho e caiaque. Isso, pelo menos, está no projeto de lei aqui. E na área de esporte também, queria só saber a respeito das duas áreas de esporte. Como não está colocado, já colocou bem claro o divertimento, se essa área de esporte vai incluir ou não. No projeto de lei em si, não está incluindo. Bom, o projeto de lei, vereador Fabrício, não faz nenhuma citação a essa área das quadras de areia, fala somente dos serviços de pedalinho, caiaque, tirolesa, arborismo e bicicletário. Acredito que há uma área considerável a ser explorada sem que seja necessário comprometer as duas quadras de areia. Então, eu não sou a pessoa adequada, apropriada para dizer se vai ser comprometida ou não, mas eu acredito, ao meu ver, existe uma área vasta lá para ser explorada sem que seja prejudicada essas duas quadras de areia. Agora, ainda com relação aos pedalinhos, o presidente, eu só preciso fazer uma leitura aqui do projeto, que eu quero encontrar um artigo para citar aqui para o vereador Fabrício, então eu gostaria de passar a palavra e, num próximo momento, eu retorno aqui para fazer a citação. Vereador Marcelo. É bem lembrada essa questão do pedalinho pelo vereador Fabrício, pedalinhos que foram doados por empresas aqui de Itajubá. E o próprio vereador Renato, em algum pronunciamento anterior, ele disse que o poder público ele não vai entrar absolutamente com nenhum dinheiro nesta concessão para essas empresas explorarem esses divertimentos na área do Parque Municipal. No momento em que a própria prefeitura cede os pedalinhos para essa empresa que ganhou, a prefeitura está entrando com um bem público, né? Porque o pedalinho foi doado e é considerado um bem público. Então, me estranha, porque muitas vezes no projeto de lei fala que a prefeitura não vai entrar com absolutamente nada, mas, ao mesmo tempo, a prefeitura entra com os pedalinhos, dando esses pedalinhos, ou eu não sei como que juridicamente a prefeitura vai fazer, mas precisa ter uma base legal para fazer isso, tendo em vista que o projeto fala que a prefeitura não vai entrar com nenhuma contrapartida. Senhor presidente, respondendo então a pergunta aqui, o apontamento feito pelo vereador Fabrício, e também aproveito e já esclareço essa questão levantada pelo vereador Marcelo Kraus. Como eu disse, no projeto de lei, ele já prevê essa condição, essa situação. Então, se os senhores acompanharem comigo aí o artigo, deixa eu só confirmar aqui, artigo 4º, o artigo 4º do projeto, parágrafo também 4. Então, artigo 4, parágrafo 4 diz o seguinte: quando da realização do processo licitatório acerca da concessão onerosa para a exploração dos serviços de pedalinho, ao Poder Executivo Municipal competirá analisar sobre a oportunidade e conveniência da exigência do fornecimento de pedalinhos pela concessionária, além daqueles já existentes. Então, a gente percebe que aqui o poder público já prevê a possibilidade da utilização dos pedalinhos já existentes. Então, tendo em vista essa previsão, eu não vejo aqui impedimento para que esses pedalinhos que foram adquiridos pela prefeitura sejam utilizados também pela empresa ganhadora do serviço. Vou passar a vereadora Mônica, lembrando, nós estamos tratando do projeto de outorga da concessão. Nós estamos, com esse projeto, liberando o Executivo para fazer a licitação. Muito do que está sendo falado aqui é algo que vai ser contemplado na licitação. Gostaria de lembrar isso, para que a gente não ficasse fugindo do tema. Vereadora Mônica.
Eu acredito que esse projeto, que nós estamos discutindo, como que vai ser feito esse contrato, né, com a empresa. O que eu entendi, então, é que esses pedalinhos que foram doados para a prefeitura vão ser utilizados por essa empresa e vai ser cobrado da população. É isso? Como a prefeitura tem um percentual do lago, é da prefeitura, outro é concessão particular. Considerando que a prefeitura, que o lago, então, tem uma porcentagem pública e esses pedalinhos foram doados e deveria ser, então, como o vereador Fabrício já disse, então, deveria ser utilizados para a população de graça. Então, na verdade, então, eles vão ser cobrados da população, o pedalinho que foi doado para a população. É isso, né? Só para me entender, para me votar aqui. É isso mesmo. Exatamente. Os pedalinhos foram doados. Só para mim entender, esse pedalinho que foi doado lá, ele vai ficar lá. Então, estou sentindo, para não ser cobrado por ninguém, meu entender, então a população chega, entra no pedalinho e vai sozinho e volta, para não cobrar nada. Então ninguém... Tem que ter alguém responsável, que eu estou entendendo assim, mesmo não cobrando, alguém vai ter que cuidar daquele pedalinho e se desfrutar de uma coisa de graça, ninguém vai fazer. Eu estou pensando nisso aí. Eu estou entendendo a discussão, não cobrar o pedalinho, é isso? A empresa doa. Então vai deixar o pedalinho quieto no canto lá, então eu vou visitar no parque, sou cidadão, vou entrar lá no pedalinho. Poxa, é isso que eu tenho dito. Eu acho, meu ver, se eu vou ter que ter uma licitação, eu vou disputar, eu vou ter que cuidar do pedalinho. Isso é um exemplo, nem vou participar por lá, só estou dando um exemplo aqui. Alguém vai ter que usar o pedalinho, cuidar dele, da tudo. Eu vim com outros pedalinhos, sei lá, o meu ver, isso aí. Você não tem quem doou, então vai ter que deixar num canto lá, a prefeitura não tem como mandar um funcionário ficar olhando. Acho que tem que ter segurança, o cara tem que ter uma empresa, sim, meu ver, isso aí. Olha, a minha posição é essa, tá? O vereador Renato quer acrescentar algo nisso, depois a gente passa para o vereador Zambrana. Isso? Exatamente. Então, respondendo à pergunta da vereadora Mônica e também fazendo coro com as palavras do vereador Zé Pequeno, é isso mesmo. Pedalinhos que foram doados, eles serão utilizados também pela empresa, é o que já está previsto aqui na lei, os já existentes, podendo ser cobrados. É válido lembrar que existe um custo para a prestação desse serviço, alguém precisa fazer a manutenção desses pedalinhos. Como eu disse, toda a responsabilidade, até mesmo com eventuais acidentes, caem sobre a empresa. Então, é preciso levar em consideração que existe um custo para um gerenciamento de todo esse material já existente. Eu quero lembrar que os preços que serão cobrados aos usuários são regulamentados também pelo Poder Executivo. Então, certamente, tendo em vista que boa parte dos pedalinhos, ou melhor, eu não sei ainda, porque nós não conseguimos prever quantos pedalinhos a empresa vai acrescentar nos que já existem. Mas é válido lembrar que, sem dúvida nenhuma, na hora de regular o preço por meio de decreto, a prefeitura vai levar em consideração os pedalinhos que não pertencem à empresa. Então, eu não vejo isso como um impedimento para que nós aprovássemos essa lei hoje aqui, para que esses serviços sejam prestados no lago. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Zambrana. Senhor presidente, eu acho sempre salutar o debate, que a gente vai aprendendo, vai conhecendo os projetos, e mesmo que tenha algum assunto, às vezes, que puxa, assim, é importante ser citado, sim. Todas as colocações são importantes, foram importantes. Vale lembrar o seguinte, quando você faz uma concessão, vou dar o exemplo aqui de uma discussão grande, que todo mundo fica bravo, que é a concessão das rodovias aqui do sul de Minas. Houve uma audiência pública, onde se instalariam pedágios. E aí você começa, eu aprendi o quê? Valores mais baixos ou os valores mais altos, vai depender do qual é a contrapartida que o poder público está dando nessa estrutura toda. Então, os pedalinhos já que são patrimônio público, eles entram como contrapartida. Então, é legal? Sim, é legal a utilização. Se vai fazer uma concessão de um parque, de uma rodovia, de um teatro, ou o que for, é legal. É o que nós estamos aqui votando. Tá? A condição que o vereador Renato coloca em relação a valores que vão ser
regulamentados pela prefeitura, também me preocupa. Tem que citar, porque ontem eu visitei o secretário de administração, ali estava ali próximo, realmente, a Zona Azul, caríssimo, e ele foi me explicar qual é a parte que fica com a prefeitura, qual é a parte que fica com quem vende. E eu assustei. Bom, em relação à situação, como o vereador Fabrício colocou, bastante interessante, sobre questões de utilização, talvez, por escolares da rede pública, alguma coisa, isso, vereador, caberia uma emenda, talvez. Mas aí cai aquela situação. Como foi incluído agora, né? E aí eu peço, então, que seja votado em primeiro turno, vereador, mas em segundo, aguarde um tempo para que possamos todos analisar situações, não eu, porque eu só assinaria uma emenda em segundo turno na necessidade. Talvez o vereador Fabrício apresentar uma emenda sobre a utilização por pessoas escolares da parte pública, alguma coisa assim, se for de desejo dele ou outra pessoa. Eu não o farei. Só acompanharia alguém que eu quisesse. Mas que, se for votado imediatamente em segundo turno, isso não será possível. Mas eu entendo o seguinte, sim, a preocupação é sempre que os vereadores, a casa, tenham preocupação com a questão pública, com o bem público e com os serviços públicos. Mas, legalmente, entendo, sim, que os pedalinhos são de propriedade do município e podem, sim, ser utilizados, até porque o vereador Zé Pequeno colocou muito bem, é preciso um gerenciamento daquela situação. Aqui, o projeto de lei ele deixa bem claro as responsabilidades que são da outorgada, né? Ou seja, penalizações, acidentes, multas ou processos vão ser da outorgada, sim. Então, o projeto de lei existe. Também faço coro com o vereador Marcelo em relação a outras situações que já foram dadas, mas aí, vereador, a falha é nossa, de todos nós. Porque se há um equívoco no contrato e não está sendo obedecido, o alerta já foi feito, né? Já dentro da comissão. O segundo alerta talvez seja requerimento, ou o terceiro e último é o instrumento que nós utilizamos, chamado Ministério Público. Então, aí é uma falha nossa, ou seja, nós é que devemos realmente fiscalizar os contratos e, mediante a não adequação deles ou a irregularidade deles, que se explique ao Ministério Público. Essa é a nossa... eu estou à disposição de assinar juntos. Esse não há problema, porque já existe uma falha. E que aí a empresa faça um TAC junto ao Ministério Público. Mas, fora isso, acho que todas as colocações são pertinentes. E qualquer emenda, aí é uma sugestão só. Vereador, se outro vereador quiser que alguma emenda, que o projeto de lei seja colocado para segunda-feira, para dar tempo para quem quiser fazer uma emenda sugerindo qualquer alteração nessa situação. Muito obrigado, presidente. Vereador Jorge Andrade. Senhor presidente, gostaria de saber do livro do prefeito, o caiaque foi doado por quem? Caiaque? Não, mas foi doado, qual que foi doado? Foi doado por quem? Pedalinho. Na transparência aqui para nós, para quem doou? Quem doou? É uma empresa, quem? Então vocês me desculpem. A discussão é bem pertinente. Eu estou sentindo aí a questão da legalidade. Estou sentindo aí a questão da transparência, ferindo o artigo 37. Eu sinceramente, gente, eu vou ter que fazer uma consulta no Tribunal de Contas sobre esse projeto aqui. Tem muita dúvida, não está meio obscuro pelo livro do prefeito está apresentando, pelo próprio projeto, e a responsabilidade é grande, como o vereador Zambrano falou, é de todos nós. É preocupante. Não seria melhor nós fazer uma consulta no Tribunal de Contas, para depois nós ver isso aqui? Eu estou sentindo, estão ferindo aí o artigo 37 da Constituição. Me preocupa muito. Muito bem. Vereador Antônio Raimundo Santi. Senhor presidente, o contexto do projeto é que a administração pública não tem condições humanas e materiais de explorar esse trabalho que
a rigor, vai ser implantado em função do lago, né? E que está sendo muito requisitado. Então, ele está entregando a alguém através de uma concessão onerosa, e essa pessoa vai dar uma contrapartida para o município em função da exploração dos trabalhos. É um processo natural e que está sendo bem utilizado, é uma parceria público-privada do Executivo, né, para que seja ofertado, então, à população esse lazer, esse divertimento, de maneira geral. Então, o projeto está perfeitamente de acordo com a legislação existente. E, com relação ao processo licitatório, caberá ao Executivo estabelecer as condições em função dos equipamentos que lá já existem e daqueles que, porventura, poderão ser acrescidos pela empresa. Isso, em função dos que já existem, vai ocorrer uma redução, é natural, uma redução nos custos operacionais. Então, a empresa deverá, em função já dos equipamentos colocados à sua disposição, fazer uma proposta que contemple e que atenda aquelas condições que o Executivo colocar. Ou seja, em função já de tantos equipamentos, nós vamos abater no preço X para a cobrança do usuário. Então, é uma coisa perfeitamente viável. Eu acho que o projeto está dentro dos trâmites normais, né? Está pronto para ser votado. Eu só estou entendendo aqui que o Executivo ele fez recentemente uma licitação para construção de banheiros públicos ali naquele recinto, e eu não sei se ele vai explorar essa questão do banheiro público, se vai deixar de graça, mas ficará, então, por conta do Executivo a manutenção desse banheiro. E também, como a área de esporte não foi incluída, a gente entende que vai ser liberada pelo Executivo, o controle dela é pelo Executivo. Acredito que nós não temos problema na aprovação da presente proposta, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Então, colocando em votação os favoráveis ao projeto de lei 4236, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para a exploração dos serviços de divertimentos públicos e publicidade digital na área do Lago Municipal e da outras providências, permaneçam como estão. Registrando, então, o voto contrário do vereador Jorge Andrade e o voto favorável dos demais presentes. Desculpe, senhor presidente. Tem uma emenda no projeto, ela não teria que ser votado primeiro? Não, estou só questionando. A emenda de comissão pode entraria no segundo turno. Encerramos a ordem do dia. Queria, antes de dar por encerrada essa sessão, parabenizar os vereadores Antônio Raimundo Sante, vereadora Mônica, que trouxeram projetos para essa sessão. O Poder Executivo, representado pelo líder do prefeito, também o projeto o último discutido. E, não havendo nada mais a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária. Nós já estamos no tempo, então, na continuidade, nós vamos dar início à 20ª reunião extraordinária. Mesa composta, eu peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores presentes. Vereador Raimundo Santos. Presente. Oi? Carlos Molina. Presente. Vereador Fabrício Machado. Presente. Joel da Guadalupe. Jorjão da Saúde, presente. Vereador Francisco Marques, ausente. Zé Maria, vereador Zé Maria, ausente. Floriano. Presente. Vereador Vladimir, ausente. Vereador Dr. Ken, ausente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereador Sargento Pereira. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato Moraes. Presente. Vereador Ricardo Zambrana.
Vereador Sebastião Silvestre. Presente. Vereador Wilson do Povo, ausente. Zabrana foi? Desculpe, não vi. Então, ausente. Então, aí nós temos 8, né? Presente. Temos que ter 9 presentes para que haja quórum. São 5, 9. Quórum regimental. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos desta reunião extraordinária. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão do projeto 4220 na ordem do dia, na pauta. Só pela ordem? Só um segundo. Vereadora Mônica submete ao plenário a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4220, é isso? Projeto que acabou de ser votado em primeiro turno, para que seja, se aprovado em plenário, também discutido e aprovado em segundo turno. Pela ordem, senhor presidente, pediria até para a vereadora Mônica, até a minha preocupação a respeito do abandono dos animais amparado por essa lei, para que deixe o segundo turno para segunda-feira, para a gente montar uma emenda para que isso, eu acho que não deixe acontecer, que a minha preocupação é favorecer o abandono dos animais. Esse é um pedido, para elaborar uma lei para que não aconteça o abandono dos animais amparado por lei. Porque deu a entender, eu até coloquei que um está como animal comunitário e embaixo está cão e gato. É uma coisa que fala. Aí o cavalo, por exemplo, um cara pode deixar um cavalo, se alguém chegar num cavalo que está na rua, a pessoa vai poder prender o proprietário. O proprietário falou, não, o cavalo é comunitário, ele está amparado por lei. Porque no caput do seu projeto está como animal comunitário. E embaixo está como cão e gato. Então, eu só fico nessa dúvida, para melhorar o projeto, eu pediria que você não entrasse no segundo turno, entrasse na segunda-feira, só para tentar colocar uma emenda para que o abandono dos animais não seja amparado por lei. É um pedido meu. Senhor presidente, considerando o pedido do vereador e a preocupação dele com o projeto, eu retiro, então. Vereador Renato Moraes, tem a palavra? Senhor presidente, assim como fiz o pedido na reunião anterior, eu também quero solicitar a inclusão do projeto 4236 nessa reunião extraordinária, conforme a convocação feita na sexta-feira, assim como a solicitação feita na reunião anterior. Muito bem. Vereador Renato Moraes, líder do prefeito, pede a inclusão do projeto de lei 4236, que acabamos de votar na reunião extraordinária anterior, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para a exploração de serviços de divertimentos públicos e publicidade digital na área do Lago Municipal. A inclusão em pauta para essa 20ª reunião extraordinária. Não tem discussão, né? Gostaria de sugerir ao líder do prefeito também que não incluísse isso, em virtude que não ficou bem claro, pelo menos para mim, nas documentação. Então, poderia esperar para poder melhorar, para evitar um outro questionamento maior mais para frente. Vereador Renato, diante da exposição. Eu entendo a preocupação do vereador Jorge Andrade, mas eu quero reiterar que o projeto tramita em regime de urgência. Tendo em vista esse prazo, eu gostaria de pedir ao vereador Jorge Andrade que permitisse que nós, aliás, solicito, né, a compreensão que a nossa solicitação é de que o projeto seja votado em segundo turno nessa próxima reunião. Então, o senhor mantém o seu pedido? Eu acho que a palavra urgente está meio forte, hein? Vereador Jorge Andrade, porque não tem tanta urgência. O requerimento não assim. está em discussão. Não, a proposta dele. O senhor fez uma proposta e ele manteve o pedido. Eu estou reforçando a questão. Eu estou dizendo que o requerimento que o vereador faz pedindo a inclusão não tem discussão. O senhor fez uma proposta e ele mantém o pedido. Então, nós vamos colocar em votação para aqueles que são favoráveis à inclusão do projeto 4236 na ordem do dia dessa 20ª reunião extraordinária. Os favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado a inclusão na ordem do dia.
No primeira reunião houve necessidade de 5 minutos, eu pediria ao plenário, se não houvesse necessidade, para a gente já tocar a reunião. Todos são favoráveis? Vai ser incluído, então, na ordem do dia. Nós temos 5 projetos já previstos e esse 6º que entrará também na ordem do dia da 20ª reunião. Muito bem. Senhor presidente, teria que fazer a nova ordem do dia para incluir o... Ele já está providenciando. Então, segundo turno de discussão e votação de 6 projetos. O primeiro deles é o 4221, projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de armários de guarda-volumes nos estabelecimentos bancários, nas áreas em que antecedem as portas que possuem dispositivo do travamento eletrônico, no âmbito do município de Itajubá, e dá outras providências. De autoria do vereador Antônio Raimundo Santi, com a palavra o autor. Senhor presidente, devido ao adiantado da hora, tendo em vista a votação no primeiro turno, solicito a compreensão dos vereadores para que aprove esse projeto em segundo turno também. Muito obrigado. Em discussão? Em votação. Os favoráveis ao projeto de lei 4221 permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi pegar lá, né, para anotar a votação? Ah, está vindo aí, está vindo aí. Passamos, então, ao projeto de lei 4222, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município o dia de Maria do Carmo Jerônimo e da Mulher Negra e Índia no município de Itajubá, de autoria dos vereadores Fabrício de Oliveira, Machado e Jorge Andrade. Com a palavra, os autores. Obrigado, senhor presidente. Só para adiantar muito, queria só que esse dia seja uma homenagem à Dona Maria do Carmo, que foi considerada, né, por Guinness a mulher mais velha e negra. Então, eu acho que é só simples questão da homenagem da pessoa negra e da pessoa parda, né, índia. Isso é uma homenagem que a gente quer fazer para essas pessoas. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em votação? Os favoráveis ao projeto de lei 4222 em segundo turno permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei 4223 dispõe sobre a utilização de capacete, qualquer outro tipo de cobertura ou máscara que oculte o rosto nos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município de Itajubá e dá outras providências. De autoria do vereador Sargento Pereira, com a palavra o autor. Presidente, de forma rápida também, nossa ideia propondo esse projeto é conciliar aí já a eficiência do vídeo monitoramento, a tentativa de identificação de autores, né, que vêm cometer delitos em nossa cidade. Ainda em discussão? Em votação. Os favoráveis ao projeto de lei 4223, que dispõe sobre a utilização de capacete, qualquer outro tipo de cobertura ou máscara que oculte o rosto nos estabelecimentos públicos e privados no âmbito do município e da outras providências, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei 4225 dispõe sobre o fecho de leis, decretos legislativos, resoluções, portarias e demais textos oficiais no âmbito do município de Itajubá, de autoria do vereador Jorge Andrade. Com a palavra, o autor. Boa tarde, senhor presidente. Como a gente falou do fecho ontem, né, a gente tinha colocado da importância, seguindo a simetria, né, o último que eu cheguei a comentar ontem foi a questão até do palácio, aqui do vereador José Dez, né, que foi no passado, a comarca Itajubá, centenária, e o prédio teve o início de sua fundação em 1910, durante o governo estadual de Minas Gerais, com Venceslau Braz. Em suas obras foram realizadas em 1912,
com o governo de Bueno Brandão. Sede da, hoje, que é a nossa aqui, que é o 10º, não sei se tem conhecimento, pegou, há 65 anos, o fórum pegou fogo, né? A documentação toda, trouxe um transtorno, até na retificação do rio, lá o Estado disse que era 15, 20 metros lá, era da União, e exigiu a documentação, não tinha. Então, há 65 anos, o fórum sofreu isso. E desse fecho, dentro da simetria, a gente pede o apoio dos nobres colegas para a aprovação desse projeto. Parou? Ainda em discussão? Em votação, os favoráveis ao projeto 4231, permaneçam como estão. Aprovado. Perdão. Os favoráveis ao projeto de lei 4225, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos, então, ao projeto de lei 4231, que institui e inclui no calendário de eventos e festas de Itajubá a Semana Municipal do Skatista, no município de Itajubá, e dá outras providências. De autoria do vereador Antônio Raimundo Sante, com a palavra o autor. Quero agradecer aos demais vereadores pela votação em primeiro turno. Dizer que esse projeto, o objetivo é alavancar o skate no nosso município. Eu peço a aprovação dos senhores, devido ao adiantado da hora, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda em discussão? Em votação, favoráveis ao projeto de lei 4231, permaneçam como estão. Desculpe, estava aqui com atenção, senhor presidente. Esse é o projeto, pode rir à vontade, mas... Sim, o vereador Jorge Andrade, trata-se do projeto que inclui no calendário de eventos e festas de Itajubá a Semana Municipal do Skatista. Nós já estamos em votação. Obrigado. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos agora, uma vez que foi incluída na ordem do dia o projeto de lei 4236, ele tem uma emenda em único turno, emenda feita pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em conjunto com a Comissão de Finanças, que dá nova redação ao artigo 1º do projeto de lei 4236. Então, eu passo a palavra a um dos membros da comissão, que possa elucidar aí a alteração da emenda. Senhor presidente, a emenda proposta pelas duas comissões, a de Constituição e Redação e a de Finanças e Orçamento Público, é muito simples e se originou também a partir de uma orientação do jurídico dessa casa. Ocorre que o artigo 1º do projeto de lei 4236 diz que a realização de licitação para exploração pode ser feita em conjunto. Deixa eu ler aqui o trecho. Mediante a realização e licitação para exploração em conjunto de serviços de divertimento público, denominados pedalinhos, caiaques, tirolesa, arbolismo e bicicletário. A preocupação do jurídico dessa casa é da utilização do termo em conjunto, que dessa maneira pode-se interpretar que todos os serviços devem ser prestados por uma única empresa. Então, a orientação do jurídico é a exclusão do termo em conjunto, incluindo também a possibilidade de que mais de uma empresa seja ganhadora e detentora dos serviços, podendo, então, de repente, até uma empresa para cada tipo de serviço, podendo ser uma administradora dos bicicletários, outra ser a administradora dos pedalinhos, outra ser a administradora da tirolesa. Enfim, essa é a orientação dada do jurídico dessa casa, que originou, então, essa emenda para excluir o termo em conjunto do artigo 1º do projeto de lei 4236. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, ainda em discussão? Em votação, os favoráveis à emenda número 1 ao projeto de lei 4236 permaneçam como estão. Registrando, então, um voto contrário do vereador Jorge Andrade, os demais são favoráveis. Ok, passamos, então, para o último ponto da ordem do dia, que é segundo turno de discussão e votação, projeto de lei 4236, agora incluindo essa emenda de número 1 que acaba de ser aprovada.
Projeto de Lei 4236, que autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar concessão para a exploração dos serviços de divertimentos públicos e publicidade digital na área do Lago Municipal de Itajubá e da outras providências. De autoria do prefeito, com a palavra o líder, vereador Renato de Moraes. Presidente, o projeto já foi muito bem discutido em primeiro turno, então eu dispenso aqui novas apresentações, a não ser que haja alguma pergunta ou algum apontamento dos demais vereadores. Ainda em discussão? Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Voto contrário do vereador Jorge Andrade. Voto favorável dos demais vereadores presentes. Portanto, aprovado o projeto de lei 4236. Antes de terminar, parabenizo o vereador Sante, o vereador Fabrício, o Jorjão, o vereador Sargento Pereira, que trouxeram projetos para essa 20ª reunião extraordinária. E também o Poder Executivo, projeto de lei relacionado ao Lago Municipal. Não havendo nada mais a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião extraordinária.